Mais uma vez, Dr. Ricardo Batista, respondendo as perguntas enviadas ao nosso site www.litoralatividade.net. Um dos assuntos abordados, doutor, é sobre o empregador e empregado. E as perguntas foram as seguintes. O empregador que na admissão do funcionário se recusa a formalizar o contrato de trabalho, o que isso implica? Bob, segundo a lei civil, o contrato pode ser tácito ou expresso. Na modalidade expressa, ele pode ser escrita ou verbal. Isso significa o seguinte: o contrato, dentro das formalidades legais que a lei exige para a sua caracterização, se ela não for solene, ou seja, não for escrita, ela tiver apenas o seu exercício normal sem a carteira assinada, não significa que o empregado perca esses direitos. Ao ele reclamar na justiça, ele assegura tudo, desde o registro na sua carteira, seu 13º, suas férias, suas horas extras e tudo mais que o contrato cobrir. Então, não adianta o empregador entender que o fato de não estar registrado em carteira, o empregado fica sujeito às suas condições, porque isso não é verdade. Ou seja, mesmo que esse contrato não esteja na carteira, basta uma ação trabalhista, juntando documentos, juntando provas, reunindo motivos de convencimento do juiz, o contrato está reconhecido, o registro vem na carteira, a sentença reconhece tudo, tudo é reparado. Quando o empregado, em gozo do seguro-desemprego, se recusa ao novo registro, isso é ilegal? Nós não podemos esquecer, Bob, que o contrato tem duas vias, direitos e obrigações, tanto para empregado quanto para empregador. O empregado que quer se beneficiar do seguro-desemprego e por isso ele se recusa ao registro, dá desculpa de que esqueceu a carteira, perdeu a carteira, não tem documentos, ele está cometendo um crime de apropriação indébita do dinheiro público, do dinheiro do Fundo de Garantia, que era destinado para a cobertura do seguro-desemprego, dar um amparo social para ele está usando esse dinheiro para se beneficiar ilicitamente. Afinal de contas, ele está ganhando esse dinheiro, está trabalhando e recebendo também o salário. Além disso, ele está praticando o crime de falsidade ideológica. Ele se colocou numa condição de desempregado que, na verdade, ele não está. O empregador, por outro lado, que concorda com essa situação, que ajuda, que auxilia este engodo, esta fraude, ele também responde solidariamente ao empregado. Isto é ilegal. O empregador deve coibir essa prática. Olha, para você ser meu empregado, saia dessa situação. Abra mão do seu direito do emprego, registra a sua carteira, o seguro-desemprego naturalmente cessa, ele deixa de se beneficiar do seguro-desemprego porque ele está trabalhando, recebe seu salário e acabou. É prática ilegal, sujeito às penas da lei, Código Penal, enfim, existe procedimento para isso, completamente legal, tanto para o empregado como para o empregador, eu repito. Qual o instrumento jurídico para forçar o empregador a cumprir as obrigações do contrato? Nós temos mais de um instrumento jurídico. Nós temos o apoio do sindicato, nós temos as reclamações também feitas na Delegacia Regional do Trabalho e, principalmente, nós temos as ações trabalhistas. A ação trabalhista é como um jogo de futebol. O árbitro está para dizer se é falta, bola fora, pênalti, enfim. O juiz, ao tomar conhecimento dos fatos, com os documentos, com as provas, ele vai analisar a pertinência daquela reclamação e vai condenar ou não segundo o segmento da pertinência do pedido, segundo os documentos. Então, é justiça do trabalho. Deve o empregado fazer a sua postulação, mas não esquecemos também dos empregadores. O empregado que se recusa a receber o que é devido, o empregador pode consignar em juízo. O empregado que comete falta grave dentro de uma estabilidade, ele pode entrar com inquérito para processar esta justa causa. Quer dizer, a ação da Justiça do Trabalho, o processo do trabalho também está aberto aos empregadores. Então, basta ter um contato com o advogado, consultar seus direitos, certamente os dois vão ter um acesso mais afinado, mais amplo, de um conhecimento melhor. Quais são os casos, doutor, que se aplica a justa causa? Justa causa nós temos tanto por parte do empregado quanto por parte do empregador.
Naturalmente, o empregado, quando comete atos de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, embriaguez habitual, faltar ao serviço por mais de 30 dias, agir contra a honra, a boa fama do empregador, agir violentamente, de força física contra o empregador, são algumas causas que motivam a rescisão do contrato de trabalho, porque não há mais a condição de confiança, de reciprocidade, enfim, o empregador não tem mais condição de manter aquele empregado diante de uma falta tão grave, rescinde o contrato de trabalho. No entanto, o empregador também comete justa-causas que motivam o empregado a pedir a justa causa na justiça, com todos os seus direitos, aviso prévio, 13º, seguro-desemprego, fundo de garantia, enfim, a partir do momento que o empregador também comete faltas graves, ele faz isso. Existem casos, por exemplo, em que o empregado pode até abandonar o emprego independentemente da configuração, não porque a coisa já está formada. É o caso, por exemplo, do empregador que não paga o salário, atrasa o pagamento do salário. Aliás, o salário é a condição mais importante do empregado. Ele trabalha e precisa receber. Então, obrigações consideradas fundamentais do contrato, a partir do momento que o empregador deixa de cumprir, o empregado não tem mais condição de trabalhar. Eu preciso do dinheiro, preciso daquelas condições. Ou, por exemplo, também, quando o trabalho depender de uma praça, os vendedores, pracistas, ou aqueles que dependem de comissão, o empregador vai lá e reduz as condições do trabalho, impossibilitando ele fazer aquela mesma produtividade. Não tem como o empregado ganhar, reduz a praça, reduz o tempo de serviço, aquele que trabalha por hora, reduz o tempo de jornada diária. O empregado pode sair do emprego imediatamente. São causas de rescisão do contrato de trabalho por parte do empregado por motivo causado pelo empregador. Justa causa se configura assim, mas a justa causa também tem certos requisitos. É bom também sempre consultar o advogado, porque depende dessa configuração, documentos, testemunhas, e a coisa tem que ser assim imediata. Praticou a falta grave, encerrou o contrato, deixou para o dia seguinte, deixou para a semana seguinte, acabou. E essa coisa também, eu vou dar 2 advertências, vou dar 2 suspensões, 3 advertências, 3 suspensões. Isso não é causa para o rompimento do contrato de trabalho quando a causa é suficientemente grave. Uma agressão física, coisas importantes do contrato, ele já está encerrado imediatamente. Vai procurar a justiça que lá configura, se paga, se condena e resolve a situação. O juiz está lá justamente para ele poder analisar esses pormenores. Muito obrigado, doutor, por ter respondido as perguntas dos nossos telespectadores. E você pode continuar enviando as suas perguntas. Basta acessar www.litoralatividade.net.